Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Cristo Ávila Menezes. E esse é mais um vídeo do nosso quadro Palavras que a Bíblia não diz. Irmão, isso mesmo. Palavras que a Bíblia não diz. Nós estamos acostumados, né, irmãos, a ouvir diversos louvores, diversas pregações sobre diferentes temas, diferentes títulos. E será que realmente aquilo que nós cantamos, que nós ouvimos, está escrito na Bíblia? Então é isso que eu irei fazer neste quadro Palavras que a Bíblia não diz. E o título de hoje é Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales? Irmão, será que Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales? Vamos ver o que a palavra de Deus ela diz. Livro de Cantares, capítulo de número 2, verso de número 1. Diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Irmãos, o texto ele é pouco informativo para poder nós afirmar algo assim. Então, como que nós analisaremos o texto de Cantares capítulo 2? Para nós sabermos se Jesus ele é a rosa de Saron, nós temos 3 tipos de interpretações do texto de Cantares. A primeira interpretação é no seu modo literal. E se nós interpretarmos pelo modo literal da palavra, nós vamos ver o diálogo entre o rei Salomão e a sua noiva, uma jovem sulamita. Então ele vem num diálogo juntamente com ela. Ele fala uma frase e ela fala outra. A segunda interpretação é do amor de Deus para com Israel. Então, tenho ainda uma terceira interpretação, que é o amor de Cristo para com a igreja. Estas duas últimas interpretações que eu falei é no sentido alegórico da mensagem. É no sentido figurado, na figura de linguagem. Então nós tiramos o exemplo daquilo que está sendo dito e nós transmitimos no sentido figurado. Então, se nós formos olhar no seu modo literal, nós vamos ver o amado, que é o rei Salomão, e a sua noiva, que é a jovem sulamita. Louvado seja Deus. Então, num sentido figurado, irmãos, Jesus ele é a rosa de Saron, o lírio de vales. Então, para nós interpretarmos, nós temos uma ferramenta muito boa. E para nós analisarmos o texto, nós temos que ver o seu contexto, que tanto pode ser o que vem antes do texto ou o que vem depois do texto. Então vamos analisar apenas alguns versículos antes do texto, o que o texto fala. Vamos ver aqui no capítulo 1 e o verso de número 15. Diz assim, ó: Eis que és formosa, ó amiga minha. Eis que é formosa, os teus olhos são como as das pombas. Ao verso 16 já diz assim: Eis que és gentil e agradável, ó amado meu. O nosso leito é viçoso. Louvado seja Deus. Vejamos que o amado começa chamando a amada de formosa. No verso 16, agora vai dizer o quê? Eis que é gentil e agradável, ó amado meu. Então veja que no verso 16 já é a noiva chamando o amado de gentil e agradável. Agora no verso 17, o noivo vai trazer a palavra e vai dizer: As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de ciprestes. Então, veja que aqui no 17 o noivo fala. Agora no capítulo 2, o verso 1, já vem a noiva dizendo: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então veja que quem diz que é a rosa de Saron não é o noivo,
e sim a noiva quem diz. Agora veja o contexto que vem depois. Capítulo 2 e o verso de número 2 diz assim, ó: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Então veja, no capítulo 2, verso 1, a noiva diz: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. No verso de número 2, o noivo vai dizer: como o lírio entre os espinhos, qual é a minha amiga entre as filhas. Então observe que vem uma sequência de diálogo entre o noivo e a noiva. E quando chega no capítulo 2, verso número 1, nós observamos e vemos a noiva dizendo: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Louvado seja Deus. Então observe, irmãos, Cristo, ele não é a rosa de Saron e ele não é o lírio dos vales. Louvado seja Deus. Então, irmão, o que Cristo é? Veja o verso de número 3. Como a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então observe o que Cristo é, no sentido figurado da mensagem, ele é a macieira no meio do bosque. Lembra da palavra de Deus que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Olha o que diz o texto aqui: como a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Irmãos, que Deus te abençoe. Esse foi mais um vídeo do nosso quadro Palavras que a Bíblia não diz. Deixe seu comentário. Se você gostou, ative o sininho que na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, estaremos postando um novo vídeo. E o título desse novo vídeo será: Elias foi arrebatado em um redemoinho ou em uma carruagem de fogo? Louvado seja Deus. Então ative o sininho das notificações e você verá, juntamente comigo, que a palavra de Deus diz acerca do arrebatamento de Elias. Que Deus te abençoe. Esta foi mais uma mensagem que Deus nos preparou nesta segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.